Bom, eu vou começar a me apresentar primeiro, né? Vocês estão vendo o PowerPoint? Eu não sei se você está Sim, compartilhando. sim. Sim. Tudo certo. Então, vou começar me apresentando, né? A gente está aqui dentro do grupo de APS, no caso eu, do qual eu faço parte, eu, a Maria Vitória e o professor Marcial, né? Eu vou me apresentar primeiro, meu nome é Mitsuru Andi Andrade Miyazato, eu tenho 17 anos, eu estou no terceiro ano do ensino médio, e eu estudo no Instituto Federal de Cubatão. Não sei se alguém mais quer se apresentar aí, a Maria Vitória. Isso. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria Vitória Barros Passos, eu tenho 18 anos, estou no quarto ano do ensino médio integrado ao técnico em informática do Instituto Federal, no campus Cubatão. E, bom, fui bolsista de iniciação científica no passado sobre o mapeamento de poluição luminosa na Baixada. E aí a gente vai conversando um pouco mais para a gente falar um pouquinho aí desse projeto. Bom, eu sou o professor Maciel. Na verdade, eu sou o Maciel, gosto mais de me apresentar como Maciel do que como professor, para quem já me conhece. Eu trabalho com esses meninos há algum tempo, né, desde que eu tive contato com eles. São estudantes nossos aí no Instituto Federal de São Paulo, eu sou campus Cubatão. Isso. E a gente vai falar um pouquinho da história desse grupo inicialmente, e depois os meninos aí, a menina vai continuar, tá bom? Então, Pode continuar. o professor poderia falar um pouquinho de como foi a origem, né, do grupo de ABS, justamente porque ele foi um dos que começaram esse grupo, então o professor poderia falar um pouquinho. Bom, eu vou tentar compartilhar a tela também. Vamos ver. Então vou interromper o compartilhamento aqui também. Beleza. Bom, primeiro eu queria dizer que é uma honra estar aqui nesse grupo e perceber que a gente não está só, né, desde o primeiro momento que a gente começou a estudar a poluição luminosa e percebeu as consequências dela e verificar que a gente tem outras pessoas, né, além do nosso pequeno grupo, em estar contribuindo para estudar a poluição luminosa, a gente fica de certa forma, mais confortável, sabendo que existe mais pessoas com essa preocupação e que há um grande trabalho a ser feito ainda. Portanto, a gente está apenas no começo, né? Deixa eu ir para a apresentação aqui, falar sobre o nosso grupo, o GEABS, que é um grupo de estudo e ensino de astronomia da Baixada Santista. Como que ele começou? Nós começamos a trabalhar, na verdade, a partir da participação do campus na Olimpíada Brasileira de Astronomia a partir de 2009, né? Quando foi estabelecido o Ano Internacional da Astronomia. E, inicialmente, nem tinha o nome GEABS, mas o nome inicial, os meninos até nem sabem, hein? Mas o nome inicial era GEAIC, Grupo de Estudo de Astronomia do Instituto Federal de São Paulo, Cubatão. Isso a gente começou em 2015, a partir do estímulo, na verdade, da professora Helenice, que, deixa eu mudar aqui meu apontador, a professora Helenice, a doutora Helenice, que na época era coordenadora de pesquisa e inovação, e como a gente estava no Instituto sofrendo essa metamorfose de passar de um centro de educação federal para um instituto com uma abordagem mais de, além do ensino, mais de pesquisa e extensão, embora nós já fazíamos isso antes, né? Mas houve um incentivo e, de fato, a gente começou a ter essa preocupação de oferecer, além do ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a professora Helenice começou a nos incentivar, e ela também dava aula para um estudante, Luiz Gustavo Machado Cruz, mais conhecido como LG, e ele na verdade, né, eu o considero como um astrônomo amador, porque ele tinha um equipamento, um telescópio, ele já fazia observação com esse telescópio, e aí, conversando com a professora Helenice, ele ficou sabendo
que nós estávamos, né, além de mim, Maciel, havia o professor Ataliba Moraes, que era um professor que tinha recém feito o mestrado dele na área de astronomia, e aí juntou ele e mais um professor Maurício Ascenjo, que é um professor de informática, e nós começamos a nos reunir uma vez por semana, pelo menos, para ter uma proposta de construir um grupo de pesquisa, né? E a primeira proposta era fazer análise de textos ou artigos de revistas de divulgação da ciência. E a gente começou esse processo, né, a fazer esse trabalho. O professor Maurício acabou, ele, como sendo de informática, ele falou que a gente estava falando muito de física, então ele não conseguia acompanhar muito bem e acabou saindo. E aí a gente continuou com o nosso grupo, que a partir de 2016 nós começamos a formalizar o grupo. Passamos ao nome diferenciado daquele inicial e começamos a ser reconhecido como GEABS, né, a partir do ano de 2016, com a participação atualmente desses colegas aqui, o André Amarantes Luiz. O professor Ataliba, ele acabou aposentando, mas ele é um patrimônio do nosso campus, né? Então ele continua conosco. O Marcos, que foi o orientador do professor Ataliba no mestrado dele, e o professor Rodrigo, que é um doutor em geografia, que também ainda dá contribuição conosco no nosso trabalho. Os nossos estudantes que trabalham, que estão conosco ainda, todos eles, apesar de estar fazendo outras coisas, estão fazendo outras coisas. A Raquel, por exemplo, foi uma docente de extensão. O Mitsu, que é o bolsista atual. A Mayumi, que foi a bolsista em 2018. A Maria Vitória, essa que ainda está apresentando, foi a bolsista de 2019. O Luiz Gustavo foi o mote, na verdade, do nosso início, que a partir do interesse dele, e eu gosto de destacar isso, hoje ele está fazendo graduação, mas a partir do interesse dele é que possibilitou que nós fizéssemos ou começássemos a estruturar o nosso GEABS hoje, ok? Algumas linhas de pesquisa realizadas por alguns dos nossos colegas, e uma colaboradora aqui técnica, ela também é professora, mas ela está como técnica administrativa no campus, a Lívia. Vamos ver se aparece aqui. E o nosso primeiro trabalho de astronomia básica, que o Luiz Gustavo Machado Cruz começou a fazer, foi fazer a seguinte pergunta: será que as pessoas ainda observavam os céus? Essa foi a nossa primeira pesquisa, verificar se as pessoas ainda tinham interesse em observar os céus, haja visto a grande dificuldade que nos é apresentada, né? E aí nós estabelecemos essa pesquisa e tivemos resultados expressivamente surpreendentes, que cerca de 78% das pessoas ainda costumavam observar o céu, pelo menos a sua maioria respondeu que 3 vezes por semana, pelo menos, elas observavam, olhavam para o céu de alguma maneira, né? E esse foi o nosso primeiro trabalho, muito interessante. O Luiz, inclusive, apresentou no congresso aqui em Santos, de iniciação científica. E junto com esse trabalho, a gente possibilitou as observações noturnas, né? Aqui está o Luiz Machado. Ele estava no 3º ano, se eu não me engano, no 3º ano do ensino médio. Aqui estão os primeiros colegas nossos, né, que contribuíram aí nas nossas observações, os primeiros que observaram aí o nosso trabalho. E em seguida, várias outras observações, nós fizemos um cronograma de observações durante um ano, né, após o nosso estabelecimento do projeto. Esse é o professor Ataliba, um dos idealizadores do grupo de pesquisa aqui, hoje aposentado.
e colegas de trabalho aqui, professor Ataxerxes, professor de letra e professor de história, que eu não me lembro o nome dele, estava nos visitando aí, observadores aí, estudantes do campus. Esse equipamento aqui não é nosso, quer dizer, não é da instituição, é do estudante Luiz, e aqui tem algumas noites de observações que nós fizemos no transcorrer daquele ano de 2016. Famílias que moram ao redor ainda do campus Cubatão vieram fazer observações, trabalhadores terceirizados vieram fazer observações, e mais do que isso, né, algo que acho que marcou para essa criança aqui, ao fazer a sua observação, acho que o primeiro contato dela com um telescópio, isso acredito que foi marcante para ela. Então, esse foi o nosso primeiro trabalho do GEABS, em que eu tenho muito orgulho desse trabalho aqui, por ser o primeiro nosso, e mais de possibilitar que as pessoas tivessem acesso não só ao equipamento, que é de difícil acesso, nem todo mundo tem acesso a esse tipo de equipamento, mas possibilitasse que as pessoas ficassem mais próximas dos astros, né, que a gente pôde observar. Aqui está um cartaz que o Luiz fez, e passando muito rapidamente aqui, algumas das nossas responsabilidades, né? Eu peguei isso aqui porque, como o equipamento não era do Instituto, né? Nós estávamos, né, de certa forma, usufruindo ali momentaneamente do equipamento do Luiz, então a gente tinha algumas obrigações com relação a deixar o equipamento ali, porque às vezes a gente ia buscar na casa dele e trazia, né, para fazer as observações e depois devolvia na casa dele. E às vezes a gente teve que deixar o equipamento no instituto para as observações. Bom, falando do nosso trabalho depois seguinte, né, foi o estudo da poluição luminosa, e novamente quem sugeriu esse estudo foi o próprio estudante Luiz. E a gente não tinha equipamento para fazer esse estudo, né? Recurso, muito menos, né? Pela instituição, não havia editores ou editais para aquisição de equipamento. Então, a gente acabou adquirindo esse equipamento por nosso próprio bolso, né? Tiramos dinheiro do bolso para adquirir esse equipamento, que deve estar custando hoje uns $400. E a partir dele, ele possibilitou o estudo que nós estamos desenvolvendo a partir do ano de 2017. E utilizando essa outra ferramenta, que é o QGIS, para fazer o mapeamento da PL aqui na Baixada Santista. Dito isso, eu gosto de dar o protagonismo aos estudantes. Então, a partir de agora, eles vão apresentar aí o trabalho que eles fizeram nesse transcorrer de anos aí anterior e atualmente. Beleza? Mitsu, agora é contigo. Opa. Então, agora, calma, vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver. Aí. Agora que o professor falou, estão vendo a tela? Então, sim. Tá. Agora que o professor falou um pouquinho da origem do grupo, né? Eu gostaria que a Mavi falasse um pouquinho dos objetivos, né? Do projeto em si, do grupo. Bom, gente, no decorrer dos anos, nós tivemos alguns objetivos em específico. No ano de 2017, que foi a primeira vez, né, que houve a iniciação científica, né, relacionada à poluição luminosa, foi referente mais à cidade de Santos e do Guarujá, e acredito que São Vicente também.
No ano de 2018, com a Mayumi, foi Santos e São Vicente. Em 2019, foi Cubatão e São Vicente. E neste ano, Praia Grande e Santos. Bom, esses aí foram alguns objetivos específicos, né? Fazer um mapeamento dessas cidades com o intuito de, daqui a alguns anos, a gente mapear de fato toda a Baixada, né? As 9 cidades. E, enfim, alguns objetivos gerais, como vocês podem ver, é a divulgação da ciência. Então, é muito interessante porque muitos estudantes não têm esse contato, então a gente tenta trazer para dentro do próprio instituto esse contato maior, além de congressos, né, em que a gente vai para apresentar os nossos trabalhos. Tem o EPICE, que é o encontro de pesquisadores de iniciação científica lá no nosso campus Cubatão, o CONICT, que é do Congresso também de Iniciação Científica dos Institutos Federais, também tem a FECITEC, que também acontece lá no nosso campus. Mapear toda a Baixada, né, como eu falei, enfim, acho que em breve, né, a gente consegue mapear aí toda a Baixada mesmo. Documentar a evolução. Então, como eu falei, assim, tem algumas cidades em que nós repetimos, né, São Vicente, Santos, e é interessante a gente fazer essa análise justamente para a gente poder perceber no decorrer dos anos, né, então, com, enfim, o avanço do comércio, indústria, etc., que a gente vê que tem uma grande influência aí na poluição luminosa. E também a gente procura aí verificar se tem a existência de alguma política pública, enfim, alguma ação que venha intervir nisso, né? Infelizmente, a gente ainda não encontrou grandes soluções para isso, né, dentro dessas cidades. Ainda falta muito, não há um incentivo, mas a gente está tentando aí justamente trazer isso para a população, para que elas realmente entendam como é incrível, né, como é lindo, e da gente poder ter essa oportunidade de visualizar o céu como ele era há algum tempo atrás, né? E que a poluição luminosa está interferindo fortemente nisso, né? Pode passar aí, Mitsu. Tá. Agora que a Mavi falou um pouquinho dos objetivos, eu vou falar como que a gente consegue realizar esses levantamentos de dados, né? Primeiramente, como é um projeto de bolsa de iniciação científica, o aluno matriculado, a gente não espera necessariamente que ele já tenha total noção do assunto. Então, nos primeiros momentos, ele tem que pesquisar sobre o assunto, reler os relatórios, ver vídeos sobre essas questões, né? Ler em fóruns, enfim. E para depois, que ele já tiver total ciência do que é o assunto em si, a gente parte para a próxima etapa, que é a demarcação dos pontos no mapa. Eu vou querer até mostrar aqui para vocês que a gente faz esse mapa no Google. Ó, a gente já tem... Calma aí. Não sei se está todo mundo vendo. Dá sim, certinho. A gente tem a demarcação de pontos em Praia Grande, aqui em Santos, São Vicente, tem Cubatão também, e um pouquinho em Guarujá, né? E essa demarcação, ela é feita justamente para a gente ter uma orientação na hora da gente ir até o local, não sei porquê. Eita, que isso? Enfim. Essa demarcação, ela é feita justamente para a gente ter uma orientação de quais locais a gente tem que ir para utilizar a ferramenta SQM, né, que são os trabalhos em campo. E... calma aí. Para a gente, então, fazer o levantamento dos dados, né? A gente faz a marcação dos pontos, mais ou menos, de forma que eles fiquem distantes de 2 a 3 quilômetros de distância. E também, a gente, dependendo, dá um foco mais específico. Por exemplo, se a região ela é uma zona comercial, a gente vai demarcar lá se é uma região portuária ou uma zona mais periférica, enfim. Então, a gente passa para a próxima etapa, que é o levantamento dos dados, né? Que a gente basicamente trabalha em campo, onde a gente vai até o local, utilizando a ferramenta SQM. Não sei se vocês estão vendo, aqui eu não consigo ver na câmera. Que é essa ferramenta que o professor já mostrou para vocês, que é o Sky Quality Meter. E a gente utiliza ela, a gente vai até o local, aponta ela para o céu, de forma que ela esteja totalmente perpendicular, de forma perpendicular ao solo. E então, a gente aperta esse botãozinho aqui, e ele vai dar o resultado em magnitude por arco de segundo ao quadrado, né? E assim, essa ferramenta, ela tem como referência a estrela Vega. E no caso, seria o valor de 0 magnitude por arco de segundo ao quadrado. Ou seja, quanto mais próximo de 0, mais poluição luminosa o local vai ter, ou mais iluminado. Quanto mais distante de 0, menos poluição luminosa ou menos iluminado o local vai ser, né?
E a gente faz esse processo de apontar essa ferramenta para o céu em torno de 20 vezes, sendo 10 vezes dela com essa lente aqui, que eu vou mostrar para vocês. E essa aqui, ó. É uma lentezinha, que é um filtro, chamado filtro HC, e que tem a função de filtrar uma grande parte da frequência das luzes das lâmpadas de vapor de sódio, né? Então, aí a gente consegue ver a influência dessas lâmpadas nos resultados. Não só os trabalhos em campus também, a gente também faz umas pesquisas através da internet, que é a plataforma Wind, é uma plataforma online, e a gente faz algumas anotações do momento exato e do local em que a gente estava realizando essas medidas com SQM, de alguns fatores, como, por exemplo, quantidade de nuvens, a temperatura, algumas partículas da atmosfera, como monóxido de carbono, dióxido de enxofre, massa de poeira, que são fatores que possam acabar influenciando na poluição luminosa em si, né? E, esqueci de falar também, as medições, elas ocorrem sempre quando não tem lua, então a gente tem que ficar de olho no calendário, né? E em momentos que não tenham nuvem também, né? Para não ter... Que às vezes é difícil, né? É complicado. Tem que ficar dependendo dessas questões, ainda mais agora, né? Mas então, aí essas... para que a gente tenha mais exatidão nos resultados, né? E, bom, a partir disso, depois da gente ter já os dados em mãos, a gente parte para a próxima etapa, que é a construção de mapas. Que é basicamente, a gente utiliza aquele software que o Marcelo mostrou para vocês, que é o QGIS, o 2.18, no caso, porque os outros, se não me engano, eles nem têm mais a ferramenta que a gente utiliza para visualizar, que é a interpolação. E a gente constrói esses mapas justamente para a gente ter uma melhor visibilidade dos locais com maior concentração ou menos concentração de poluição luminosa, e assim a gente conseguir discutir os resultados de forma mais fácil, né? A gente parte para a próxima etapa, que é a discussão dos resultados. A gente se pergunta, por que aquele local vai ter mais poluição luminosa? Por que aquele local vai ter menos, né? Aí entram os fatores, como exemplo, tem a concentração de partículas da atmosfera que acabam dispersando a luz e fazendo que tenha mais poluição luminosa, ou, sei lá, é uma zona comercial, então lá tem muitas construções, muitas luminárias. Então, é esse tipo de discussão que a gente acaba tendo a partir dos resultados. Então, a gente tem as conclusões, né? E, nos casos, agora a gente vai mostrar um pouquinho dos resultados. Esse aqui é o resultado de 2017, feito pelo LG. Só que a gente vai passar por cima, porque, assim, acredito que o método dele foi um pouco diferente dos anos seguintes, né? Agora a Mayumi, a gente vai explicar um pouquinho sobre esse resultado de 2018, que foi o da Mayumi, a Mayumi Liz. E aqui, poluição luminosa na cidade de Santos e São Vicente, sem o uso do filtro, né? Sem o filtro HC. Eu vou explicar um pouquinho aqui da região de Santos. Calma aí, que meu gato tá em cima do meu mouse. Tá, então. Por exemplo, as zonas com mais claridade são as regiões que têm menos poluição luminosa. Já as mais escuras são as que têm mais poluição luminosa. E, por exemplo, aqui é uma região de morros, né? Onde tem uma comunidade mais carente, podemos dizer assim, né? Então, assim, a infraestrutura da iluminação deles não é tão desenvolvida quanto os outros locais. Então, essa região tem menos poluição luminosa do que os outros. Já nessa região aqui, que é o Gonzaga, é tipo uma Paulista de Santos, né? Lá tem muita circulação, muito comércio durante a noite. Então, tem muita emissão de gás, de monóxido de carbono, com certeza, de automóveis nessa região, por isso que aqui tem mais poluição luminosa. Pela praia, aqui já é mais equilibrado, ainda assim, tem bastante iluminação por causa dos postes de luz, o jardim é todo iluminado, só que já é mais equilibrado em comparação com essas zonas aqui, por exemplo. Aqui é uma zona mais residencial, também tem a influência da praia, né, que tem os postes de luz, mas aqui no geral não tem tanta poluição luminosa. A ponta da praia, que lá é bem iluminada, inclusive até ocorreu uma reforma nos anos seguintes e aumentou muito a poluição luminosa, porque eles adicionaram muitas iluminações, e também porque sofre influência do porto, né, que eu vou explicar aqui, basicamente. O porto, essa região, e tem também o centro, né, mas vou explicar do porto primeiro. O porto, basicamente, ele funciona 24 horas por dia, né, e nisso é justamente para atender a demanda das atividades que tem lá, né.
E nisso tem muita emissão de gases por causa dos combustíveis dos navios, etc. E durante a noite eles ficam funcionando, então lá não desliga nunca, enfim. Então por isso que nessa região vai ter muita poluição luminosa. E também, por essa parte, tem o centro da cidade de Santos, né, o centro histórico. E nessa região tem basicamente as construções são mais antigas, né? Então eles acabam utilizando de muitas lâmpadas, muitas luminárias bem rudimentares. Então tem aqueles postes que iluminam para cima, que não faz sentido algum, e acaba ocasionando nesse excesso de poluição luminosa, né? Agora a Maria está falando aqui em São Vicente, se não me engano. Isso. Só complementando, também tem a questão do tipo de lâmpada, né? Não só da luminária, mas é realmente muito rudimentar, né? As instalações do centro de Santos. Tem como você apontar aí um pouquinho para a região de São Vicente? Calma, São Vicente, foi mal. Isso. Bom, ali nessa pontinha, como vocês estão vendo aqui, tá um pouco mais claro, é a região do Ilha-Pochá. É uma região um pouco mais alta, né, de São Vicente, então por isso não tem um grande contato, né, meio deserto, principalmente à noite, é bem deserto a região do Ilha-Pochá, então acaba tendo uma emissão um pouco menor, né, dessa poluição luminosa, é residencial, mas são residências um pouco afastadas, é bem assim, deserto mesmo. Nessa região aí que está mais escura é o centro de São Vicente. Também pode ser comparado com uma 25 de março, porque de verdade agora está cada vez mais nesse nível. O comércio ali principalmente a região da Praça Barão, uma região que também tem lâmpadas extremamente rudimentares, luminárias que não apontam para o local desejado, a luz é totalmente desperdiçada, vai para o céu. Durante a noite não tem grande circulação de pessoas, é mais durante o dia, mas enfim, eles precisam, né, deixar acesa, né, as ruas. Então, e também tem a região da Biquinha, que enfim, acho que aí não dá para pegar um pouco, mas pega ainda, né, essa região dessa alta poluição luminosa. E a região da Biquinha pega a praia, mas também como se fosse uma praça. E lá há uma grande circulação de pessoas, de quiosques, então as pessoas costumam consumir muitas coisas lá, e a praça é bem iluminada mesmo, mas a gente também entra nessa questão que eles não usam, né, uma luminária adequada, uma lâmpada adequada, essas questões de políticas públicas mesmo, voltado a essa questão da poluição luminosa, é bem predominante, principalmente em São Vicente, né, onde eu moro, e é bem visível isso, assim, nas ruas. Pode passar. Aqui a gente tem um mapinha que a gente fez, o outro foi sem o uso do filtro, né? Esse aqui é com o uso do filtro, então a gente consegue ver um pouco da influência das luzes de vapor de sódio. Basicamente, os locais onde tem mais concentração e menos concentração não mudam, mas sim, a gente consegue visualizar que tem... Os números, né? Os números, eles aumentam, ou seja, a poluição luminosa, ela acaba diminuindo. Então, fica aí a observação da influência das lâmpadas de vapor de sódio. Bom, esses daí são os resultados de 2019, que é na região de Cubatão e também de São Vicente. São Vicente não precisa explicar tanto, né? Como eu falei, no ano de 2019 foi um ano em que o prefeito ele iluminou bastante a região da praia, porque estava bem apagado, e a população começou a reclamar por questões de, enfim, segurança, violência, né? Mas eles não usam as lâmpadas adequadas, né? Enfim, a população fica feliz por estar iluminado, mas é um mito ao mesmo tempo, né? Porque apesar de diminuir alguns fatores sociais, fatores ambientais se intensificam, né? E na região de Cubatão, Cubatão é uma cidade industrial, né? É um polo industrial. Você consegue observar eliminação de gases, né, na atmosfera. Calma aí, eu vou ter que... A emissão de gases na atmosfera. Então, isso intensifica a poluição. Também acabou de passar um carro aqui na rua. Isso intensifica a poluição luminosa na região de Cubatão. E, além disso, tem a região comercial, que é ali na 9 de Abril, Avenida 9 de Abril, que existem diversos comércios ali.
é praticamente a região em que as pessoas mais visitam em Cubatão. Não tem muitas coisas, né, para visitar lá, mas é uma região muito visitada, né, durante a noite, as pessoas passeiam muito por lá. Então é possível ter esses dois pontos aí, essa região do polo industrial, por conta da emissão desses gases, e além também de postes e tudo mais, e nessa região do comércio, né? A mesma coisa, nós sempre, no ano de 2017, foi feito só com um filtro, o HC, e a partir do ano de 2018, 19 e 20, a gente passou a fazer essas 20 medições, 10 com o filtro e 10 sem o filtro, justamente para a gente ver essa interferência das lâmpadas, né? Então, em questões de poluição em si, é relativamente parecido, mas numericamente há essa diferença, né? O filtro ele consegue eliminar, né, esses raios que interferem na hora da medição. Pode passar? Pode, né? Pode. Tá, agora eu vou falar dos resultados de 2020, que basicamente é o meu projeto. Só que dessa vez a gente meio que teve que mudar um pouquinho a nossa metodologia, justamente porque teve todo esse problema do Covid-19, né, a quarentena. Então, visto que eu moro em Santos, né, então o acesso à cidade foi meio que dificultado. Então, esse ano eu decidi ficar mais na questão da expectativa, né, por exemplo, o que eu espero que o local tenha em relação à poluição luminosa. Claro que a gente só vai ter total certeza, né, desses resultados quando a gente for até o local utilizando a ferramenta SQM, porém, basicamente foi assim. Em agosto, durante todas as noites, eu realizei medidas do monóxido de carbono, dióxido de enxofre e massa de poeira de todos os pontos. E no final do mês eu fiz uma média. Assim eu consegui observar, né, que tem alguns locais que ficaram com maior concentração, menos concentração. E a partir disso, de algumas pesquisas também sobre sobre o terreno de Praia Grande em si, a gente conseguiu chegar a algumas conclusões meio parciais, né? Por exemplo, aqui, como vocês podem ver, é a região do Boqueirão, né? A zona leste de Praia Grande. Nessa região, como vocês podem ver, tem muita concentração de monóxido de carbono, devido à circulação de automóveis, porque nessa região, em Praia Grande em si, no geral, não tem fábrica, né? E por que vai ter essa circulação de automóveis aqui? Porque é uma zona mais comercial. Então, além dessa emissão de gases, né, essa região tem muita iluminação. Tudo isso acaba influenciando para que essa região tenha bastante poluição luminosa, né, que é o que a gente espera, pelo menos. Já na zona oeste de Praia Grande, né, nessa parte aqui, nessa região, mesmo tendo uma concentração de monóxido de carbono, essas regiões são de comunidades mais carentes, mais periféricas. Então, nessa região, a gente espera que não tenha tanta poluição luminosa, justamente porque a infraestrutura da iluminação não deve ser tão desenvolvida quanto as outras regiões. Já no meio de Praia Grande, aqui é uma zona mais residencial, né, com a população com uma renda mais média, mais mediana, então a infraestrutura aqui já é mais desenvolvida do que essa região aqui. Então a gente espera, assim, que essa região não tenha tanta poluição luminosa quanto a região comercial e nem tão pouca quanto a zona periférica, né, essa região. E agora eu vou passar nesse ano também eu fiz uma pesquisa paralela que é sobre que é em Santos, né? Dessa vez eu consegui ir até os locais utilizando a ferramenta SQM e basicamente eu decidi fazer de Santos justamente porque eu moro nela, que é mais fácil, e também nessa situação de quarentena, né, eu decidi observar que impactos que ela trouxe na poluição luminosa. Então, assim, eu consegui tirar a medida de 8 pontos no total, né, até o momento, e em 6 deles, eles deram que a poluição luminosa tinha diminuído, né, aumentou a magnitude por arco de segundo ao quadrado em mais ou menos um valor de 1 a 2. Então, acabou tendo essa diminuição de poluição luminosa, com exceção de 2 pontos. Aqui, como eu falei, é porque teve essa reforma da ponta da praia, então eles adicionaram muita luminária lá e acabou ficando, aumentando esse índice de poluição luminosa. E nessa outra região aqui, que é a região de um shopping, porque assim, ó, esses dados eu comparei com os dados de 2018, né? E o discente dessa época, no caso foi a Mayumi,
ela fez a medição utilizando a esquema de cima do prédio. E eu já não pude ter essa vantagem, né? Porque o shopping estava fechado. Então, eu acabei ficando mais sobre influência dos postes locais. E, no geral, a gente espera, de fato, que tenha uma diminuição da poluição luminosa devido à quarentena, justamente porque diminuíram a circulação dos automóveis, né? E também muitos comércios acabaram fechando, né? Acabaram se desligando, muitas luzes acabaram fechando. O shopping não estava funcionando de noite, por exemplo. Então, aí fica essa observação, né? De como do impacto do ser humano na poluição luminosa, né? Que são coisas meio que simples, né? Circulação de automóveis, ligar a luz, são fatos que acabam influenciando nessa poluição, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da conclusão, das nossas ideias, que é assim, ó. Pelas conclusões, pelos resultados, né? Por exemplo, da quarentena, eu cheguei à conclusão de que a poluição luminosa tem uma solução simples, né? Que é basicamente apagar as luzes ou saber iluminar, né? Eu sei que tem toda uma burocracia por trás disso, né? Você tem que, sei lá, ir lá conversar com o governo. Imagino que a Tânia já deva ter feito isso, que eu lembro numa reunião que eu estava com ela, e eles não atenderam, se não me engano, né? Mas, assim, comparado com outras poluições, acredito que tem um modo mais simples de se resolver, né? E tem também essa questão de que a gente tem que desconstruir a ideia de que coisas mais iluminadas ou são mais seguras ou mais bonitas. Eu vi até essa observação da Tânia no grupo que a gente está do WhatsApp, né? Que é justamente desconstruir essa ideia, né? Por exemplo, eu trouxe uma foto aqui para vocês da região a entrada de Santos, né? Recentemente inaugurada, que eles adicionaram essas luzinhas, que não faz sentido algum, né? Já está totalmente iluminada, né? Com certeza nessa região a poluição luminosa deve ter aumentado muito. Posteriormente a gente vai até lá verificar, né, essa diferença, mas enfim. E acredito que um modo da gente desconstruir essa ideia é justamente promovendo essa discussão, né, divulgar essa pesquisa, essas ideias para as pessoas em si, né, e também para ensinos básicos, inclusive, porque, por exemplo, eu nunca vi nenhuma matéria sobre poluição luminosa no meu ensino fundamental e nem no ensino médio, né, eu só fui ter noção de poluição luminosa. Obviamente eu já tinha uma noção, tipo, o céu da cidade não vai ter tantas estrelas quanto, por exemplo, as estrelas do campo, quanto o céu do campo, desculpa, porque as cidades são mais iluminadas. Mas, assim, eu nunca vi uma pesquisa aprofundada sobre isso em apostilas do ensino fundamental e média, né? Então, fica essa ideia. Eu só fui ter essa noção quando eu entrei na bolsa de iniciação científica, né? Então, a gente acaba indo por um achismo, né? Quando vai para o interior, tem aquele céu, né, um pouco mais estrelado, e a gente compara com o nosso aqui e fala, nossa, mas por que será? A gente nunca para, né, para querer sentar, pesquisar e analisar. Então, a Bolsa proporcionou muito isso pra gente, né? De poder entender mesmo com afinco o que é isso, né? Aí a gente também colocou aí essa outra imagem aí da orla da Praia de São Vicente, quase indo já para Santos, né? Que é bem pertinho aqui. E justamente, como eu falei, né, houve uma reforma também aqui nessa questão da iluminação, aí era bem apagado. Eu cheguei a fazer uma medição quando estava tudo escuro, e depois eu pude comparar depois dessa reforma, né, que ocorreu no ano passado. Então, foi muito, assim, diferente, né, você poder ver como que é essa influência, né, então o aparelho ajuda muito isso de forma numérica, né, de poder perceber, e assim, tem como a gente resolver isso, né, com desenvolvimento sustentável, com pesquisas, porque falta muito isso aqui na nossa região. No Brasil, no geral, né? Sim, no Brasil, no geral. A gente pesquisando aí se tinham em alguns grupos, né? Esse ano, né, entraram pessoas para conhecer o nosso grupo, né? Acho que até o professor Marcel pode falar um pouquinho, que pesquisaram, né? E daí viram que o nosso grupo existia, e aí chamaram o professor, falou assim, nossa, como é que é isso e tal. E então a gente vê que, assim, há uma curiosidade das pessoas em quererem saber por que está acontecendo isso, por que no interior é de um jeito e aqui é de outro, por que quando acontecem essas construções a gente consegue ver sim uma diferença no céu, aquele céu também meio alaranjado, a gente vê muito isso aqui.
Então, a gente traz aí, acho que para debate mesmo, e de forma que a população consiga visualizar isso, né? Eu acho que esses mapas, né? Enfim, a gente apresenta em congressos e tal, mas é uma forma didática, né, das pessoas, da comunidade em si, conseguir visualizar isso. Então, enfim, é isso, gente. Bom, queria agradecer a Tânia, né, pela oportunidade da gente falar sobre o assunto, né, e admito que eu tô um pouco nervoso, justamente porque ela é uma grande autoridade nessa discussão. Nossa, nem me fale isso. Mas não sei se deu para ficar muito claro para todo mundo. Se quiserem perguntar alguma coisa, eu e o grupo de aves estamos aí para conversar, né? E acho que é isso, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Olha, eu agradeço imensamente, assim, uma brisa de ar fresco, escutar o trabalho de vocês nesse mundo que a gente está vivendo, ver um professor que engaja dessa maneira os estudantes, verem pessoas tão jovens, tão engajadas, assim, realmente, assim, um antídoto contra os tempos que nós estamos vivendo.